Então, gente, dando continuidade à nossa aula, como eu já falei para vocês sobre o gênero textual, receita é um texto discursivo, né? É um gênero discursível. E ele tem como objetivo dar um ensinamento, dar uma ideia de como você fazer aquele prato, como você fazer uma determinada receita, certo? Eu já li esse texto para vocês na aula anterior e agora nós vamos dar continuidade. E veja que o do gênero textual receita, ele não só tem a receita, né, como a gente pode ver aqui, mas ele também tem os utensílios que a gente usa, não é isso? Então vamos continuar. Hoje a gente sabe que é dia da empregada doméstica. E por isso a gente tem essa imagem aí, né, belíssima dessa empregada, né, aí apontando a nossa receita. Na leitura de vocês saiu uma receita de brigadeiro, não sei se é a mesma. Ingredientes: 1 colher de sopa de manteiga, 1 lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 xícara de chocolate granulado e manteiga para untar. Isso é o que a gente chama de ingredientes. Segunda parte: modo de preparo. Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até tudo se desprender do fundo da panela. Cerca de 10 minutos. Retire do fogo e passe para um recipiente untado e deixe esfriar. Com as mãos untadas na manteiga, né, na margarina, faça bolinhos e passe no granulado. Sirva em forminhas de papel. Então, como vocês podem notar, ou como você pode notar, esse gênero textual, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que é os ingredientes, e a segunda parte, que é o modo de preparo. Veja que a gente não pode fazer uma receita só com os ingredientes e nem só com o modo de preparo. Porque se você tem só os ingredientes, você não vai ter o ensinamento, o modo de como você preparar ele. E se você tem só o modo de preparo, você não vai ter o quê? Você não vai ter as quantidades que você vai utilizar, por exemplo, para preparar esse prato, para preparar o brigadeiro, né? No caso aí que a gente está vendo. Então vamos analisar o que deve conter em cada uma dessas partes, ou seja, na primeira parte, que é os ingredientes, e na segunda parte, que é o preparo. Ingredientes. Nessa parte da receita deve ser descritos todos os produtos alimentícios que serão usados. Ou seja, todos os alimentos, todos os ingredientes, todas as coisas que a gente vai utilizar na receita estar nos ingredientes. Por exemplo, para o chocolate, os ingredientes que a gente vai utilizar é o quê? É a manteiga, é o chocolate e é o leite. Além disso, deve ser descrita as especificações de cada alimento. Se esse leite é em pó, se ele é em líquido ou como é esse leite. O leite condensado, o condensado já está dizendo que não é o leite da vaca, não é o leite da cabra, mas sim o leite condensado. O chocolate não é o chocolate em barra, mas sim o granulado. Deve-se também, ou devem também ser descritos os tipos de utensílios que a gente vai utilizar. Porque todas as vezes que nós vamos preparar uma receita, a gente precisa de alguns utensílios da nossa cozinha para usar na fabricação, no manuseio, na preparação daquele prato, do que você vai preparar. Por exemplo, 1 colher de sopa.
A colher da casa da gente, a colher de sopa, a xícara, a lata, né? E assim por diante. Devemos observar também que finalmente é necessário que as quantidades sejam determinadas. Porque, por exemplo, você não vai fazer um chocolate, por exemplo, um brigadeiro de chocolate, né? Você não vai utilizar, por exemplo, 1 quilo de chocolate. Se é na sua casa, tem 3, 4 pessoas, você não vai utilizar isso tudo. O que é que você vai utilizar? Uma colher de chocolate. Então é interessante que a gente utilize essa questão da medida, da quantidade que a gente vai colocar. Uma lata, 3 colheres, uma xícara. E ainda tem aquelas receitas, né, que podem trazer as quantidades, não em colher, uma lata, uma xícara, 3 colheres, mas também vai trazer por meio de unidades de medida. Quem são essas unidades de medida? Litro. Coloque 1 litro de leite, coloque meio litro de leite, 2 litros de leite, gramas, coloque 30 gramas de chocolate granulados, ou quilograma, ou mililitros. Então, essas são unidades de quê? De medidas. E essas unidades de medidas também é bastante encontrada aonde? Nas receitas, quando a gente vai preparar. Aí vem por último, que é a última parte, né, da receita, que é o quê? O modo de preparo. Essa é a parte do texto na qual haverá uma boa explicação, mas uma boa explicação mesmo, uma explicação detalhada para poder você entender a receita, para você poder saber o que é que você vai fazer, como você vai fazer, né? Então, essa explicação, ela é mais detalhada, bem detalhada e bem explicada, o mais explicada possível, a mais detalhada possível, sobre como a receita deve ser executada, ou seja, como a receita deve ser feita. Essa explicação, ela precisa ser muito clara, para que o leitor, ou seja, a cozinheira, ou você que está fazendo, possa seguir os passo a passo necessários para conseguir reproduzi-la eficientemente, ou seja, para que você consiga fazer bem um bolo, uma torta, um arroz, uma carne, um brigadeiro, um pão de ló, né? Como alguém mostrou aí um pão de ló na nossa receita. Então, é interessante que tenha essa explicação para você entender, certo? Assim, é necessário descrever as ações para o preparo, do início ao fim do preparo, bem como relatar detalhes do tipo mexer sempre, fogo baixo, fogo alto, até desgrudar, por 10 minutos, se é o tempo que ele gasta, né, para mexer, se é o tempo que ele gasta para assar no forno. Se não precisa mexer, então você já vem lá, não mexer. Se precisa de fogo alto, tá lá dizendo, coloque em fogo alto, entendeu? Então, a gente precisa desse modo de preparo, que é a segunda parte. E essa segunda parte, ela tem que ser bem detalhada, e além de bem detalhada, ela precisa ser bem explicada, que é para a gente entender, certo? Observe o exemplo dessa parte do texto, modo de preparo. Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Veja que, o que é que ele dá aí? Ele não só dá como você colocar esses ingredientes, mas ele também diz em que você vai colocar. Em uma panela, que a panela é o quê? O utensílio que você vai utilizar para fazer esse brigadeiro.
Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo. Veja só, quando ele diz misture bem esses ingredientes, tem aquelas receitas que ainda dizem misture bem esses ingredientes ou esse ingrediente com uma colher de pau, misture bem com a mão e assim vai. Por quê? Porque ele vai dar a maneira de como você fazer essa mistura. Mexendo sempre até tudo se desprender do fundo da panela. Cerca de 10 minutos, quer dizer, ele dá o tempo para poder você fazer essa mistura, para poder você saber mais ou menos o tempo que você vai gastar para tirar do forno, para tirar do fogo essa panela, para tirar do forno o bolo, a torta. Retire do fogo e passe para um recipiente untado e deixe esfriar. Então ele manda que você retire, ele manda que você passe para um recipiente. O que seria esse recipiente? Um prato, uma travessa, né? Para poder você deixar esfriar. Com as mãos untadas, faça bolinhos e passe no granulado. Sirva em forminhas de papel. Outro utensílio que nós vamos ter que utilizar é a forminha de papel, né? Mas aí tem algumas palavras que nos chamam a atenção dentro do texto. Por exemplo, coloque, mandou que você fizesse. Misture, mandou de novo. Leve, mandou novamente. Outra, retire, também. Deixe, também. Passe, também. Estar mandando. Então, essas palavras são palavras que significam o quê? Que significam ações que você vai ter que executar, certo? E essas ações aí é o que a gente chama de verbo. É o que a gente chama de verbo e é muito presente nesse tipo de texto. Por quê? Porque ele está dando instruções e por ele estar dando instruções, ele é um pouco mandão, certo? Em uma panela, coloque. Ele diz, coloque. Quer dizer, ele manda você colocar. O leite condensado e o chocolate em pó. Misture. Quer dizer, ele mandou que você misturasse. É como se fosse um robozinho por trás do nosso texto, mandando que a gente desse esses comandos. Certo, gente? Então, na nossa aula de português, nós vamos ver uma atividade sobre a interpretação desse texto, certo? Ou seja, a interpretação de um texto receitas. E agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Na nossa aula de matemática, a gente tem alguns sólidos geométricos, sendo que, dentre esses sólidos geométricos, apenas um eu vou falar dele, certo? Que é desse rosa aqui. Nós vamos falar do cubo, o cubo geométrico. É dele que nós vamos falar, certo, gente? A gente tem vários sólidos geométricos, no entanto, nós vamos conhecer eles um a um. Não vamos conhecer todos de uma vez, certo? Que é para a gente fixar bem e saber reconhecer e saber classificar, saber o que é que ele tem e o que ele não tem, ok, minha gente? Então, vamos continuar. O cubo, que é o nosso queridinho de hoje, é um sólido geométrico que possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Então, ele é o quê? Ele é um prisma que apresenta todas as faces em forma de quadrado, porque ele é a forma de um quadrado, certo? Vamos observar aqui agora. Formas geométricas, o cubo. Observe as indicações representadas no cubo. A gente viu que ele tem o quê? Que ele tem vértices. Essas vértices são 8, não é isso? Então, veja quem é as vértices. Esses cantinhos.
A face é esse lado, certo? Então, a face é esse lado. E as arestas, que são essas linhas. Então, observe que as faces do cubo têm a forma de um quadrado. Observe também que o cubo, ele possui o quê? Ele possui 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Deixa eu te anotar aqui, que é para poder a gente chegar lá na frente. Então, ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas, né? Como é que a gente vai identificar isso? Nós vamos identificar aqui, por exemplo, na nossa casa, nos nossos brinquedos, cubo mágico. Quem foi que não já brincou com um cubo mágico? É um quadrado, um quadrado cheio de cores, não é isso? E que a gente vai trabalhando essas cores até a gente fazer cores idênticas, não é isso? Quando a gente faz cores idênticas, o que é que a gente faz? A gente termina o jogo, é um jogo. E aí a gente tem também o dado. O dado também é um cubo? É um cubo. E é também um brinquedo, tem pessoas que usam para determinados jogos, mas também é um brinquedo para criança. E aí tem uma coisa engraçada aqui, interessante. Quem é que não gosta de presente? Eu adoro ganhar presente. E vocês? Com certeza, vocês também adoram ganhar um presente. Então, veja que o nosso presente, ele também tem o quê? Ele tem as arestas, tem as vértices e também tem as faces, não é isso? Então, veja só, ele tem quantas vértices? Quantas vértices ele tem? 8. Então, vamos lá. É 8, gente. 8 vértices. Vamos ver aqui. 8 vértices. 8 vértices e 6 faces, não é isso? É as faces que é 6. Então, 8 vértices. Por que que ele tem 8 vértices? Veja aqui onde eu estou com o mouse. Eu tenho uma, eu tenho 2, eu tenho 3 e eu tenho outra escondida aqui por trás. Então, são 4 aqui embaixo. Aí, aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4. 8. Aí eu tenho quem? As faces. Quem é as faces? As faces é aquilo que eu estou vendo aqui de lado. Ó, essa fita que está subindo, ela está subindo por uma face. Aqui do outro lado também ela está subindo por uma face. Do outro lado, que não dá para a gente perceber, também está subindo por uma face. E aqui também por outra face. E se encontrando em cima. Então, vamos contar essas faces. Essa primeira que está visível, 1. 2 que está visível também. Essa que está aqui no fundo, 3. Não é isso? Que a gente não está vendo, mas a gente sabe que tem outra aí no fundo. Uma outra que está do lado, também essa face aqui. Então, a gente não está vendo. E essa aqui também não. Então, 8 faces, certo? Ou melhor, 6 faces. E aí, a mesma coisa acontece com quem? Acontece com o dado. Veja só. Quantas vértices? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com a que está lá embaixo. Agora vamos para as faces. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com a que está no fundo. Agora tem as arestas. Quem é as arestas? As arestas, gente, é justamente essas linhas aqui, ó. Essas linhas que se encontram. Quantas linhas se encontram aqui?
Então, essa se encontra com essa, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 arestas. Então, as arestas é justamente as linhas que se encontram, essas linhas retas, certo? Vamos ver aqui, para ficar mais claro. Vamos lá? Lembram do primeiro cubo que a gente viu? Que a gente não tinha como estar verificando todas as linhas, que a gente não tinha como verificar todos os encontros, mas agora a gente tem. Então vamos lá. Quem é as faces? Vamos lá. Quantas faces a gente tem? 6. Então é uma, que é essa laranja, 2, que é aqui o fundo, 3, não é isso? 3 faces. A gente já tem 1, 2 aqui de frente, 3, 4, 5 e aqui em cima 6, a gente fechando. Então, gente, as faces é o quê? É todo o quadrado que forma, certo? Seja ele de lado, seja ele em cima ou seja ele no fundo. As arestas, quem é as arestas? São as linhas, não é isso? Então, veja que a gente tem aqui a linha azul, olha, veja bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, são as linhas retas, são o que a gente chama de arestas. E aí vem as vértices. Quantas são as vértices? 8 vértices. Quem são as vértices? São aqueles cantinhos lá do seu cubo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu for contar, eu tenho 8 vértices, certo? Deu para entender, gente? Se não deu, vocês voltam na aula e tiram as dúvidas, tá bom? Vamos lá agora para a nossa aula de ciências. Falamos tanto sobre os animais, não é, gente? 2 semanas já que a gente vem falando sobre os animais e pelo jeito ainda vai demorar um pouquinho falando sobre esses seres vivos, não é isso, gente? Seres vivos porque nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, gente, entre os animais hoje, nós vamos conhecer os animais domésticos, certo? Quem é os animais domésticos? Os animais domésticos são aqueles que o homem cria na sua casa. São aqueles que o homem cria como animal de estimação. Por exemplo, tem gente que cria um peixinho no aquário. Por quê? Porque aquele peixe ali, ele tomou como um animal de estimação para ele, não é isso? Tem gente que cria um passarinho. Por quê? Porque o passarinho para ele é uma ave de estimação. Mas tem gente também que cria o cachorro. O cachorro para ele é o quê? É um animal de estimação. Mas também ele é um amigo do homem. Tem homens que usam o cachorro para a caça, não é? E assim vai. Então, os animais domésticos são aqueles animais que podem viver na nossa casa. São aqueles animais que podem conviver conosco, que podem viver de forma harmoniosa com a gente, certo? Diferente dos animais selvagens, né? Quem é que vai querer viver com uma onça pintada? Quem é que vai querer viver com um leão? Ninguém, né? Mas quem é que vai querer um cachorrinho de estimação? Claro que quer. Quem é que quer um gatinho, um coelhinho? Então, existe gosto para tudo, né? Apesar de que tem gente, né, por aí afora, no Brasil, fora do Brasil, que tem uma cobra de estimação. Uma cobra que anda dentro de casa, uma cobra que dorme na sua cama,
que eu não acho que isso seja um animal de estimação, seja mais um perigo para quem cria, né? Para quem quer um animal como esse dentro da sua residência. Porque uma hora ela pode mostrar o que ela realmente é. Um animal feroz, um animal capaz de agredir o homem. Por mais que ela seja criada ali e mostre que seja amiga dele, uma hora ela pode se mostrar ao contrário. Então vamos conhecer aqui, veja só. Então o homem, ele foi amansando, domesticando alguns desses animais, ou alguns animais, tornando-se possível o seu convívio no nosso meio, utilizando alguns deles, né? O homem utiliza alguns dos animais para o trabalho, por exemplo, o burro, o jumento, o cavalo, o boi, que usa para cortar a terra, para carregar a carroça, que sai carregando mercadoria. Na alimentação, que também a galinha, o porco, a vaca, né, o carneiro e assim vai. E a gente também tem aqueles que ele utiliza no meio do transporte, só para o transporte. Por exemplo, o cavalo. Antes e muito antes na nossa história, do homem ter um carro, uma moto, um trem, um avião, ele utilizava o quê? Ele utilizava como meio de transporte o animal. A mula, por exemplo. A mula, ele colocava os caçoar de lado, colocava os caixotes, e ali tinha aqueles caixeiros viajantes que saíam até vendendo produtos de porta em porta. Por quê? Porque eles não tinham, né? Eles não tinham outra forma de carregar a sua mercadoria, de fazer com que a sua mercadoria chegasse até a casa do consumidor. Então, eles levavam aqueles animais, fosse um cavalo, fosse uma mula, levava ali com tecidos. Nos sítios, nas zonas rurais, não tinha pão todos os dias, não tinha a bolacha, não tinha a soda. Então, já tinha aqueles que transportavam esses tipos de alimento para vender nas casas, vendia panela, muitas coisas que as pessoas não tinham como ir pegar na cidade, ou não tinha tempo. Então aqueles caixeiros viajantes, que eram assim chamados, né? Eles simplesmente passavam vendendo essas coisas de porta em porta. Então esses animais serviam de transporte para esses comerciantes. Então esses animais, eles são chamados de quê? Eles são chamados de animais domésticos. Por exemplo, veja, o porco, ele é doméstico? É. Ele foi domesticado pelo homem? Foi. O homem utiliza o porco? Sim. Utiliza em quê? Na sua alimentação. O cavalo, ele foi domesticado pelo homem? Foi sim. E o homem utiliza ele? Utiliza sim. Utiliza para suas viagens, utiliza até para o lazer, né, gente? Que tem aí as vaquejadas, onde eles utilizam o cavalo. Aí vem o patinho. É um animal doméstico? É. Ele é utilizado na nossa casa? Também. Ele pode ser utilizado para ornamentar o seu lago, porque o pato gosta muito de água. Ele pode ser utilizado também aonde? Ele pode ser utilizado na nossa mesa, na nossa alimentação. Um pato com laranja não tem igual. Aí a gente tem a nossa vaquinha, que também foi domesticada. E ela foi domesticada para quê, minha gente? Para nos fornecer alimentos, como o leite, que do leite ali a gente vai ter a coalhada, a gente vai ter o queijo, a sua carne e até a sua pele, não é verdade? Então, gente, esse foi os animais domésticos que a gente trabalhou hoje. Nós vamos fazer também uma atividade sobre os animais domésticos, tá bom? Então, até amanhã, um bom dia para vocês, e a atividade daqui a pouquinho a tia está colocando lá, certo?